Foi tudo muito inesperado. Eu nunca na vida imaginei sequer trabalhar em televisão e muito menos chegar à realização. E provavelmente a minha história até é uma história boa para contar, para que as pessoas percebam que não há impossíveis e que eu nasci fora de Lisboa, nasci numa cidade da província, uma pequena cidade, a Figueira da Foz, na altura tinha 10.000 habitantes, vivi lá até acabar o liceu e nunca me passaria pela cabeça, para mim a televisão era qualquer coisa absolutamente inacessível, é que não passaria sequer pela cabeça e portanto eu penso que é muito bom as pessoas pensarem nisso, não é por nascerem numa cidade de fora ou por não terem amigos ligados ao ramo, que é impossível, não há impossíveis. Bom, mas por outro lado, a má notícia é que é preciso sorte. E por isso há uma conjugação de fatores que se vão colocando. Mas depois temos outra boa notícia. E a outra boa notícia é que se nós estivermos atentos, os caminhos estão sempre lá. E nós temos é que estar sempre atentos, sempre, sempre. E por isso compete-nos a nós escolhendo o caminho que vamos seguindo. E foi de certa maneira assim. O meu caminho começou, se calhar, quando eu era muito miúda. E na Figueira da Foz, no verão, ia à companhia Rafael de Oliveira a apresentar espetáculos, que era uma companhia de teatro itinerante e que passava lá o verão. E eu comecei a ir a assistir e comecei a achar que o teatro era tudo. E, de facto, para mim, a carreira começou em teatro. Depois eu vim para Lisboa, enfim, a minha vida, depois do liceu, vim estar para Lisboa. Estive fora, tive um ano na Suíça, voltei e quando voltei inscrevi-me num curso de teatro, porque eu gostava muito de teatro. E inesperadamente a professora convidou-me para fazer parte de um grupo de teatro que estava a começar naquela altura, teatro para crianças, e portanto aí eu aceitei logo, aí está, abriu-se-me um caminho e eu era qualquer coisa que, embora a minha escolha académica fosse História, que foi o que eu fiz aqui nesta faculdade, mas de facto o que eu gostava era teatro, mas continuava a ser, nem passaria pela cabeça trabalhar em televisão. A partir do momento que comecei a trabalhar em teatro, comecei como atriz, era aquilo que eu achava que provavelmente iria ser, mas comecei a descobrir que era muito mais interessante estar fora de cena. E descobri que gostava imenso de sonoplastia. E comecei a fazer sonoplastia. E foi aí que, fazendo eu sonoplastia para teatro, houve uma das peças que nós fizemos no grupo foi gravada para a RTP. E eu conheci a equipa. E alguém da equipa, eu comecei logo a conversar com a equipa, que para mim era um deslumbramento, conhecer pessoas da televisão, e deram-me a ideia que talvez eu pudesse pedir para fazer um estágio na sonoplastia da RTP. E eu pedi. E fui fazer um estágio para a RTP, como sonoplasta. E a partir daí comecei a trabalhar como sonoplasta na RTP. E isto antes do 25 de Abril. Havia um sonoplasta que tinha ido para a tropa. E era obrigatório por lei esperar, ele ia para a guerra e era obrigatório, os lugares ficavam cativos e, portanto, durante 4 anos haveria um lugar aberto na sonoplastia na RTP e eu fui sendo contratada àquilo que hoje se chama Recibo Verde e comecei a trabalhar. Vem o 25 de Abril, eu pensei que ia ficar porque, entretanto, o colega vinha da guerra. Só que ele veio da guerra e pediu transferência para outra função. E abriu-se uma vaga na sonoplastia. Eu, que já estava lá a trabalhar há 2 anos, entrei como sonoplasta. A partir daí era sonoplasta que eu queria ser. Não queria ser absolutamente mais nada. Achava que era a função mais fantástica em televisão. E, curiosamente, continuei a achar. E ainda hoje acho que o trabalhar o som no audiovisual é um elemento tão esquecido e ao mesmo tempo tão importante, tão fundamental, que
que eu penso que se não tenho começado a minha carreira como sonoplasta, eu não teria sido como realizadora o que fui. Teria sido uma coisa completamente diferente, porque a importância que eu percebi que o som trazia para a linguagem audiovisual, e que normalmente, até em termos tecnológicos, não é? A tecnologia avançou ao longo dos anos muito mais em termos de imagem do que em termos de som. E até por aí a minha necessidade de dar pelo menos um peso equivalente, 50% à imagem, 50% ao som, me deu esta consciência da importância do som, me deu a hipótese de experimentar muita coisa e de trabalhar muita coisa que tenho a certeza que não teria feito. Pronto, entretanto, depois houve um problema na sonoplastia. Eu tive 6 anos como sonoplasta e continuava a achar que era isso que eu queria fazer, mas eu fui mais ou menos castigada. Porque foi-me dado sonorizar uma série documental que teve problemas, isto já em 70 e tal, depois do 25 de Abril. E eu era uma série que retratava os anos, a história do século XX. E essa série teve alguns problemas, nomeadamente o último episódio nunca foi emitido, porque, enfim, tinha problemas em relação à igreja, não tratava muito bem a igreja, questões bastante complexas e muito interessantes de analisar na história, quando se começar a pensar o que é que foi o pós-25 de Abril. E, portanto, isso, o que é que aconteceu? Eu quis fazer a sonoplastia dessa série à maneira inglesa, porque na altura os documentários ingleses passavam na RTP, que era o único canal de televisão existente em Portugal, e passavam na RTP e era um deslumbramento, porque as bandas sonoras eram feitas com uma minúcia, com um realismo e ao mesmo tempo os filmes da época eram todos sonorizados, sabendo nós que os filmes do início do século não tinham som, mas era tudo sonorizado e aquilo era um deslumbramento. E quando me foi dado a fazer esta série, eu pensei, vou fazer à maneira inglesa. A RTP tinha, na altura, comprado equipamento novo, que permitia fazer à maneira inglesa, portanto, com muitas pistas de som. Só que o equipamento estava a ser montado, testado, e não havia maneira de nós podermos trabalhar com ele. E eu combinei com um operador de som, irmos para lá secretamente durante as noites e as madrugadas, sem ninguém saber, para eu poder fazer à minha maneira. E um dia fomos descobertos. Estávamos a trabalhar, eu estava a fazer este tipo de sonorização com 6 bandas de som, que só era possível fazer com aquele equipamento, e foi bastante complicado, porque não havia autorização oficial para se poder utilizar o equipamento. E, portanto, aí está, o caminho estava lá, e eu ousei entrar por ele, foi um sucesso. Mas durante 6 meses não me deram mais trabalho para fazer. Eu estava simplesmente de serviço à emissão, não tinha autorização para trabalhar, para sonorizar mais nada. E eu pensei que a minha vida assim não ia continuar. Naquele momento abrem concurso interno para anotadores. Eu candidatei-me. Com muita pena, porque eu achava que iria ser a melhor sonoplasta do mundo o resto da minha vida. Mas candidatei-me porque estava a ver que não... Passei para a anotadora. E depois aconteceu a mesma coisa. Passados uns anos, houve concurso para realizador e eu candidatei-me e passei. E eu dizia, talvez não passe porque eu gostava muito de ser anotadora. Portanto, se calhar eu vou... eu candidato-me, para não dizer que não me candidatei, mas candidato-me, pronto. Posso dizer que não passe. Depois passei e pronto. Não me parece que se possa criar regras. Não há, agora, é sempre assim, cada caso é um caso, ponto. Não há hipótese de fugir disto. Cada caso é um caso. Mas é evidente que, até por questões teóricas, temos de tentar encontrar a questão do som, ou a importância do som é condicionada por isto. Cada caso é um caso. Agora,
o facto do som ser normalmente visto do ponto de vista funcional mais, quando nós sabemos que o som pode trazer uma componente poética muito mais profunda do que a própria imagem, é esse lado que eu penso que é desaproveitado muitas vezes. Porque enquanto, digamos que eu diria que a imagem, embora é evidente, há imagens metafóricas, só que, sobretudo em televisão, em que temos de ter uma linguagem mais direta, e estou a falar de televisão, não informação, porque é a minha área, não é? Porque televisão e informação é completamente diferente. Estou a falar da televisão, o não real, a parte não real, portanto, o entretenimento, a área da ficção, tudo aquilo que é poético em televisão, portanto, nada, não estou a falar nada relacionado com a informação, mas, portanto, essa componente poética, aquilo que nós não sabemos exatamente o que é, mas que nos faz emocionar, que nos faz criar outras realidades, que não são a realidade real, mas que são outras realidades que se tornam realidades porque nós as sentimos, não porque nós nos apercebemos conscientemente delas, mas porque sentimos que existem. A importância do som aí é muito superior, na maioria das vezes, penso eu, em relação à importância da imagem. Portanto, eu na imagem, mesmo que esteja a dar ao espectador uma imagem metafórica, é sempre muito mais dirigista. Eu estou sempre mais a dirigir mais concretamente a atenção do espectador para determinados elementos. Em relação ao som, eu penso que há uma maior liberdade, pode ser uma componente mais abstrata. Cada um de nós sente, por exemplo, a música de uma maneira muito mais impossível de explicar. O que eu sinto quando ouço uma música é muito diferente daquilo que qualquer outra pessoa. A mesma coisa quando eu vejo uma imagem. Só que eu posso dizer, eu vejo uma casa, é uma casa. Aquilo que eu imagino de uma casa é diferente daquilo que outra pessoa imagina de uma casa. Agora eu digo, aquela música fez-me sentir assim. Assim. O que é o assim? E eu não posso medir isso com ninguém. Portanto, é muito mais subtil. Por outro lado, como nós temos a nossa educação muito mais virada para a imagem do que para o som, e como tendemos a não racionalizar tanto os sons que ouvimos. O som para nós na vida real tem uma função mais funcional, não é? Eu ouço aquilo que quero, alguém está a falar comigo, eu ouço aquilo que a pessoa está a dizer. Esqueço os sons que estão à volta. E, portanto, é exatamente esses sons que estão à volta que compõem todo o universo que eu não racionalizo, mas que entra dentro da comunicação. E eu não sei se estou a responder à pergunta, mas isto é aquilo que... Inclusive, por exemplo, a minha dissertação de mestrado foi sobre a problemática do som e do silêncio. Exatamente porque é uma questão que me preocupa e que eu acho que não está completamente tratada no cinema mais, mas em televisão é muito, muito, muito pouco trabalhada. A partir da resposta, não é? E dessa importância do som, poderíamos ter levados a pensar que a área que gosta mais de trabalhar seriam os programas de música, não é? Fosse ela qual... seja ela qual seja, não é? Sim. É verdade, não é? Não. Como é que é feita essa gestão do som e da imagem? Não. E isso é muito curioso, porque eu própria acho muito, muito interessante essa questão. É tal história que eu digo, é tudo uma surpresa muito grande. Eu gosto muito de me surpreender, inclusive a surpreender-me com a realidade que o trabalho me proporcionou. E agora, olhando para trás e vendo a carreira, também me surpreendo com quase
uma linearidade da carreira, porque as coisas eram assim, parece que não podiam ter sido de outra maneira. O que se passa é que o som, mas agora mais concretamente a música, que se chama muitas vezes a arte do tempo, do meu ponto de vista, condiciona demasiado, em termos de tempo, o trabalho do realizador. Quando eu realizo uma obra com base numa partitura, o tempo da partitura impõe-se. Isto é, quando eu trabalho sobre uma partitura, eu poucas variantes posso criar em relação aos tempos que o compositor concebeu e que o maestro interpreta. Não é? Já há uma interpretação do maestro em relação ao compositor, à obra que está na partitura. E depois eu estou ali condicionada pela questão que o maestro decidiu com base no que eu... Ora, esta imposição dos tempos, porque como é que eu vejo a realização? Se calhar é melhor eu agora dizer... Eu vejo a realização como uma... Sobretudo, digamos, o elemento que eu sinto que mais difere de realizador para realizador é o controle do tempo. Portanto, nós, digamos que realizar é criar tempos e espaços, não é? Manipular tempos e espaços, e enquanto o espaço eu vou poder, de forma a criar uma narrativa audiovisual, através do som e da imagem, mas enquanto eu vou controlando o espaço de uma maneira mais racionalizada, porque o espaço é possível a controlar, a partir do... Eu tenho sempre uma referência, o metro é uma referência padrão, a dimensão do homem é uma referência mais ou menos padrão, e, portanto, tudo é grande ou pequeno em função disto. Em relação ao tempo, eu não tenho uma medida padrão. Se eu for apanhar o comboio, e se o comboio estiver quase a partir, 5 minutos é pouquíssimo tempo. Se eu tiver uma dor de dentes, 1 minuto é muitíssimo tempo. E, portanto, eu não tenho... Eu posso dizer, ok, a medida padrão é o dia, não é? As horas de dia, as horas de noite, nós sabemos... Mas também isso varia muito, porque de inverno é de uma maneira, no verão é de outra, etc. E todas as nossas ações depois são estabelecidas, se estabelecem em pequenos tempos. Ora, sobre esse tempo real... O grande poder do realizador é manipular e transformar o tempo real em tempo fílmico. E esse tempo fílmico, nós não estamos à espera, vamos ver um filme, não estamos à espera de ver toda a ação das personagens, não é? Da história toda, desde o momento em que a pessoa acorda, abre os olhos, põe os pés. Não, nós aceitamos as elipses, aceitamos que a personagem acorda e a seguir já está a entrar no escritório. E essas elipses de tempo foram controladas pela realização, pela proposta do guião e depois... Mas, além disso, ainda há outro tipo de tempo, o tempo interno da ação, o tempo da interpretação. O guião está escrito, pode ter 100 palavras. Quanto tempo demoram essas palavras a dizer? Tudo depende do controle do tempo pelo ator e pelo realizador. E é este controle do tempo que eu penso que é... a questão mais profunda do trabalho do realizador. O que é que faz com que determinada ação demore mais 1/100 de segundo, menos 1/100 de segundo? O que é que faz com que um plano, na edição, tenha mais 2 ou 3 frames, ou menos 2 ou 3 frames? Portanto, é esse manipular que qualquer obra... Eu posso dizer, eu vou fazer uma obra igual àquele realizador, mas de facto nunca será igual, porque os meus tempos são outros. Ora, na música eu estou controlada. E então eu sinto muito esse controle. Ok, eu agora apetecia-me aqui... Eu se calhar queria que eles tocassem mais depressa. Não é possível, não. É absurdo. Então, essa prisão, essa impossibilidade de criar elipses na partitura, eu posso fazer isso se sair daquela obra e pegar nela, me apropriar e a transformar noutra coisa. Mas se eu quiser realizar, de facto, uma obra com base numa partitura, eu fico limitada. E isso
para mim é um contra. E todos os trabalhos que fiz nessa área, pronto, eu fazia-os tecnicamente, etc. Mas não posso dizer que tivesse muito prazer, não tinha. Então, dentro de todas as áreas, algumas que nós falamos no ciclo e outras que poderemos falar num futuro próximo, qual é a área que a Maria João escolheria e é aquela que acha que a representa mais enquanto realizadora? Que me representa, é a representadora. O trabalho, a ficção, o trabalho com atores. De facto, o que eu gosto é o que de certa maneira vem completar o ciclo. Eu comecei, de facto, foi pelo teatro, não é? E depois de passar pela sonoplastia, pela anotação, quando chegar à realização, e o que eu quero é trabalhar com atores. E, curiosamente, agora a minha carreira virou-se novamente para o teatro, não é? Saí do trabalho concreto de televisão e voltei a trabalhar em teatro. Porque, de facto, é isso que eu gosto. É o criar emoções através de histórias contadas. Histórias que podem ser mais dramáticas ou pós-dramáticas, não interessa. Mas histórias contadas e trabalhar com os atores. Manipular o tempo, o espaço e manipular a imaginação do espectador através da manipulação que nós fazemos do tempo e do espaço em cena. Eu recebi o texto não fui eu que escolhi, foi-me dado, foi-me perguntado se eu queria fazer, eu recebi o texto, li o texto e imediatamente visualizei esta abordagem. Portanto, é por isso que eu digo não sei, eu não quero entrar numa de é inspiração, etc. Não, eu não acredito na inspiração, eu acredito na interpretação. Ou seja, o texto despertou em mim uma linguagem não naturalista. Eu tinha feito, muito pouco tempo antes, uma peça do Ibsen, A Dama do Mar, com uma linguagem mais naturalista, não completamente, mas mais naturalista, e talvez por isso, por oposição, não faço ideia. Eu sei que recebi o texto e imediatamente a questão de trabalhar este texto desta maneira se colocou. Bom, depois, mas como tudo, não há normas. A partir do momento em que eu concebi, não, este texto, isto é um absurdo. Esta história é uma história que não faz... É um absurdo. Então, se é um absurdo, a história desta rapariga que diz sempre eu não me vou deixar ir abaixo, eu vou conseguir vencer, eu não vou deixar ir abaixo, e depois no fim suicida-se. Portanto, quando nós temos uma história desta, como é que ela está presa num labirinto? E, portanto, a minha proposta foi, isto vai tudo acontecer num labirinto, onde não se vê as personagens entrar, só no fim é que se vê as personagens sair, mas há aquele labirinto onde nunca entra ninguém, estão sempre todos lá, mesmo quando não os vemos, aquele labirinto prende as personagens. E, portanto, esse foi o meu ponto de partida. E a partir daí era só conjugar as coisas. Imaginei aquele cenário que depois a cenografista, a Manuela Pilar, digamos que encontrou esteticamente a maneira, o equilíbrio, porque havia o problema do equilíbrio entre a dimensão dos atores e a dimensão do espaço. Portanto, isto foi muito importante, mas eu imaginei aquele cenário e a partir daí era tudo ali, pronto. Mas é tal história. No meio disto que acabou por ser muito, muito lógico na minha cabeça, havia pequenas questões que eram muito problemáticas. E uma das questões que para mim, eu quase diria que é talvez em toda a minha carreira um dos pontos mais importantes para mim, analisando o meu trabalho, que é o monólogo da segunda parte, que em algumas versões do texto não existem e que, portanto, havia a hipótese de se incluir ou não se incluir, até que ponto um monólogo relativamente longo faria ou não sentido numa linguagem audiovisual ou até mesmo de uma linguagem em teatro, uma vez que havia versões que não incluíam aquele monólogo. E eu gostei imenso daquele monólogo e disse, não, eu quero incluir o monólogo. E a maneira como esse monólogo está trabalhado e que
É a manipulação total, porque a atriz, e que só era possível fazer, de facto, em audiovisual, não é? Ao vivo não seria possível. E eu aproveitei o facto de estar a trabalhar em audiovisual para criar esse momento em que a personagem está simultaneamente a caminhar e parada. E, portanto, é um tempo, não um tempo, não é? Porque ninguém pode estar a caminhar e estar parado ao mesmo tempo. É um tempo, não um tempo, num espaço que é um labirinto, e portanto é um espaço também que não é um espaço, porque no fundo nós achamos que tudo isto é labiríntico, mas temos sempre saídas possíveis, e aquela personagem não tem saída possível, é ficção, mas é real também, e portanto há toda esta... mas essa, digamos que houve ali 3 ou 4 questões naquela peça, e esta foi talvez não só naquela peça, como em todo o meu trabalho, um dos momentos... de risco mesmo. Como é que se faz isto? Uma personagem está parada e está a caminhar ao mesmo tempo. Portanto, em termos de comunicação, como é que isto vai passar ao espectador? A comunicação de alguém que está num grande plano, a falar diretamente olhos nos olhos e a comunicar verbalmente o que lhe passa na cabeça e, ao mesmo tempo, a comunicar em termos de caminhar sem fim, porque num beco sem saída. E, portanto, temos a linguagem literal, o que é que eu penso, e a linguagem metafórica, o que é que se está a passar comigo. Eu estou num labirinto sem saída e eu estou a pensar isto. E as duas coisas conjugadas no audiovisual, e foi de facto, acho que é qualquer coisa que ainda hoje eu gosto daquela cena em termos de sentir que me saiu. Podia não ter saído, mas pronto, foi assim. Não sei. Mas depois outra questão também importante nessa obra foi a dramaturgia do figurino. O facto de estarem todos vestidos de cinzento. Tudo ser a preto e branco. E ela estar de cor-de-rosa. E por isso o cor-de-rosa simbolicamente ser a ingenuidade e acabar tragicamente daquela maneira, não é? Portanto, há ali 2 ou 3 questões que foram fora do mundo televisivo, normalmente, que as pessoas estão habituadas e pronto, e que foi, felizmente, correu bem, não é? Porque, inclusive, até a questão técnica da iluminação daquelas caixas todas foi muito problemático, porque não me davam garantia que aquilo pudesse funcionar. Nós fizemos um modelo, tentámos, mas eu lembro que quando estávamos a gravar, esteve cá um técnico que veio dar formação aos iluminadores da RTP, da BBC, portanto um inglês que veio da BBC para dar formação na RTP e que por acaso foi visitar o estúdio onde nós estávamos a gravar aquela peça. E ele, no fim, quis falar comigo e disse-me como é que é possível, eu nunca ousaria partir para um projeto destes. E eu pensei, pois se calhar, se tivéssemos minimamente consciência do perigo que corríamos, também não ousaríamos, mas pronto, mas ganhámos a aposta. Depois havia também o problema dos pombos, porque temos aquela quantidade imensa de pombos, e as pessoas diziam, os pombos vão bater contra... Eu sei que não dormi algumas noites durante aquela produção. Os pombos, tanto que a cena dos pombos foi a última coisa a ser gravada, porque diziam, os pombos vão chocar com os projetores, os pombos vão-se todos suicidar, porque vão ficar encadeados com as luzes e não vão voar, e os pombos vão morrer e vão matar. Aquilo era um problema medonho com os pombos. Eu dizia, pronto, então os pombos é a última coisa a fazer-se. E há aquela coisa fantástica de um pombo, milagrosamente, vir colocar-se no ombro de um ator e fazer a cena toda calmamente no ombro do ator, enquanto os outros voavam ali calmamente também. Portanto, há estas questões da sorte que eu falava, não é? Há momentos em que parece que tudo se conjuga para que as coisas funcionem. É sorte, não sei. Essa questão que a Maria João levantou relativamente a essa peça, que pela energia e pelo entusiasmo que fala, parece que foi o projeto que mais gostou de trabalhar ou de criar. Podemos dizer isto ou não? Ou não há nenhuma obra
que a Maria João, neste momento, fazendo um bocadinho um olhar para trás e diga aquela foi a obra que mais recebeu de mim? Ou todas elas têm, não consegue destacar nenhuma em particular? É assim, esta de facto marcou foi qualquer coisa fora. E, portanto, não só para mim, até pelo risco que eu sabia que podia correr, porque algumas coisas, até tecnicamente, não eram... mas pela recepção que teve, ainda hoje me falam. Houve um trabalho de mestrado na Universidade Nova sobre esta peça. Ela teve uma menção especial do júri do Festival de Teatro Televisivo do Prémio Itália, que era o prémio de maior prestígio na Europa das televisões de serviço público. Portanto, tomou uma dimensão que também acaba por me tocar, não é? Ou seja, eu, ao concebê-la, foi de facto um momento muito especial, mas depois todo o resto, tudo o que foi acontecendo depois, também acaba por... Agora, não é por isso que todos os outros trabalhos, não direi todos, mas muitos outros trabalhos, não tiveram momentos muito especiais, mesmo muito, muito especiais, e portanto eu não vou dizer que esta foi um trabalho melhor, não, muitos tiveram. Lembro-me que a primeira obra de ficção que fiz, portanto a primeira vez que dirigi atores, de facto, foi logo no início da minha carreira como realizadora. Eu não sabia sequer como é que iria... E foi um telefilme, uma média, com 25 minutos, um conto do Ferreira de Castro, A Missão, que realizei parte em estúdio e parte em exterior, em que só havia atores homens, portanto um grupo de homens metidos num convento, o que também parece que só atores homens de repente, como é que eu mulher, e de repente eu mulher, início de carreira, e só atores homens, alguns com uma certa idade já, com currículo, com história, como é que eu me vou... e, por exemplo, deu um prazer imenso também realizar, não é? Lembro-me que também, na altura, também foi muito bem. Havia um crítico terrível, que toda a gente tinha imenso medo, que era o Mário Castrinho, e o Mário Castrinho escreveu uma crítica ótima, e, portanto, foi muito bom, mas foi também uma aposta minha, que também me tirou muitas noites de sono, mas que também... E muitos outros documentários, por exemplo, lembro-me do documentário sobre o António Variações, que me deu também imenso prazer fazer, pela manipulação dos... Não é, eu não manipulei as informações, mas manipulei o tempo de forma a criar a história sem qualquer tipo de suporte de texto. E foi a primeira vez que se fez em Portugal isso. E, portanto, eu ao partir para essa proposta, sem também ter bem consciência do trabalho que aquilo me ia dar, também foi uma aposta muito, muito, muito estimulante e com resultado. Aliás, esse documentário passa ainda muitas vezes na RTP e as pessoas dizem, fiquei, e nem sempre têm consciência quando eu digo, pois é engraçado, porque é um documentário sem um único momento de locução, de texto, pois é, não, cada um conta parte da história, as testemunhas vão contando a história. Pronto, e portanto, e muitos outros trabalhos, momentos pequeninos. Foi assim, atiraram-me para a Cova dos Leões. Havia muito essa ideia de que, ok, tu fizeste um concurso, foste a primeira classificada. Eu não tenho a mania de que, por ser mulher, sou vítima e não sei o quê, não tenho nada dessa mania. Mas sei perfeitamente que por vezes houve, e naquela época havia alguns preconceitos. E, por exemplo, eu quando me candidatei, quando fiz o concurso e o curso para realizador, sobretudo o curso, que foi um curso de 6 meses, eu sabia que tinha que ficar nos primeiros lugares, porque uma coisa é a pessoa ser muito bem classificada,
ser, sei lá, muito, em termos de um curso, terminar com uma boa classificação. Outra coisa é ficar no último lugar. Ok, e tal, pronto, lá passámos para ter uma mulher, são só homens e tal, vamos lá pôr uma mulherzinha ali para as quotas, aquela história, não é? Pronto, fui primeira classificada no curso, ótimo. A partir daí eu não sentia nenhum tipo de constrangimento e a minha autoestima estava em grande. E, portanto, eu comecei a trabalhar e o primeiro trabalho que me deram foi muito nesse estilo. Ah, é? Tu foste a primeira classificada, então agora vamos lá saber o que é. Então, fui fazer um direto em horário nobre, Canal 1, portanto, sem haver ainda outros canais de televisão, audiência máxima. Portanto, se alguma coisa corresse mal, eu ficava logo ali de rastos. Um direto que era um espetáculo no Castelo de São Jorge, com canções, bailado, umas rábulas, um espetáculo nas festas de Lisboa, portanto um grande espetáculo, com público a assistir, com música e tal, em direto, horário nobre, primeiro trabalho. Portanto, ou morria, ou podia começar a partir daí. Portanto, foi a prova de fogo. E que passou a prova. Passei, mas aí está. Podia não ter passado e não era por isso. É evidente, mas isso é interessante. Provavelmente, se eu não tenho sido anotadora, e nós sabemos que em televisão o trabalho do anotador ou da anotadora, normalmente são anotadoras, mas podem ser anotadores também. As cotas ainda não existem, mas acho que é uma daquelas funções em que pode ser anotador. O trabalho do anotador, que é fundamental em televisão, é um trabalho muito difícil e muitas vezes nem sequer é reconhecido. É um trabalho muito difícil. Se eu não tenho sido anotadora, provavelmente eu não tinha conseguido superar tão bem essa prova, porque o estar em direto numa régie, sem planificação, porque é um trabalho que foi feito em direto. Sabíamos mais ou menos o que é que ia acontecer, mas não houve ensaios, não houve nada. Portanto, estar ali com não sei quantos monitores à frente, a escolher num momento quais são as câmaras, a definir quais são os planos que cada câmara deve dar, etc. É evidente que é preciso ter uma prática de regie que um realizador que não tenha passado pela anotação não tem, ponto. E isso não tem nada a ver com o talento, com a criatividade, com nada. Tem a ver com uma prática de regie. A pessoa não se perder a olhar para não sei quantos monitores ao mesmo tempo. E, portanto, essa confusão pode ser perversa, porque pode impedir algumas pessoas por não terem essa prática, numa situação destas, podia ter sido um fim quase de uma carreira. Ou, pelo menos, podia ter ficado logo com a carreira muito com pouca possibilidade de avançar, porque e não seria justo. Mas é assim a vida, a sorte, a não sorte, a justiça. Nessa sequência, se lhe pedissem para dar um primeiro conselho a alguém que quisesse ir para a realização de televisão, o que acha que é, ou qual é a característica principal? Ou seja, qual é a característica principal e o cuidado principal que um realizador de televisão deve ter? Sim, pode ser dois. Pode ser dois. Um realizador tem de ser alguém muito atento. Tem a capacidade de apreender o que envolve para depois poder transformar, e tem que ser fundamental. Isso é fundamental. Não, alguém que anda por aí assim e tal, para a televisão não dá. Tem que ser alguém super atento e que é capaz permanentemente de perceber a árvore e perceber a floresta. Portanto, este controle absoluto do que é a árvore e do que é a floresta. E nunca ir pela floresta e nunca ir pela árvore. Estar sempre a perceber o que é a árvore e o que é a floresta. E cada floresta tem 500 árvores e cada uma das árvores é aquilo. Mas aquilo faz parte da floresta. E a floresta, isto é fundamental. Portanto, esta capacidade de ver e de ouvir para depois poder emitir. Porque, de facto, é comunicação. Nós estamos a falar de comunicação, ponto. Eu não posso comunicar se não tiver nada para comunicar. E, portanto, tenho que ter essa capacidade de aprender, de saber o que é que quero comunicar e de avançar para a comunicação. Essa é a primeira questão.
Em televisão, esta questão que eu falei há pouco do controle do trabalho da régie é fundamental. E por isso eu aconselhava qualquer aspirante a passar por anotador. Passar por anotador é fundamental. Dominar o trabalho técnico da régie. E saber se é capaz ou não. Porque um realizador que está na régie à espera que lhe digam o que é que vai acontecer é tremendo. É impossível mesmo. É impossível. E, portanto, para dominar esse trabalho é preciso passar por uma função com grande responsabilidade, como é a função da anotação, mas que, digamos, que a responsabilidade não é tanto a responsabilidade criativa, é a responsabilidade de execução. E, portanto, depois, ao passar o patamar para a realização, já tem aquela técnica de execução e pode já estar à vontade para criativamente, no meio da maior bagunça, da maior confusão, saber distinguir o que é importante mostrar naquele momento. E isso, nos diretos, é absolutamente fundamental. E um realizador de televisão tem que estar sempre preparado para os diretos, não é? Portanto, eu penso que isto é... E depois, a outra questão que eu já falei, e que faz parte do talento, a intuição para os tempos. Eu pessimista não sou, por natureza, e, portanto, acho que há sempre um futuro. O que eu vejo neste momento e que me entristece é a massificação. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não sei quantas horas por dia, não sei quantos canais no cabo, e parece-me tudo a mesma coisa. A ficção são as novelas ou as séries. Há atores bons, mas há atores maus. Há textos bons, há guiões bons, mas há guiões maus. Mas, no fundo, pouca coisa é inovadora. Aquilo eu já vi. Eu estou a assistir a um episódio de uma série e eu já vi. Eu também já tenho muitos cabelos brancos, portanto, também já vi muita coisa. Mas eu já vi. Aliás, é curioso neste nosso ciclo de estudos televisivos. Ao apresentarmos, por exemplo, um episódio de uma série de 1960 e pouco, nós, de repente, somos confrontados com isso. Mas isto, em 62 ou 63, a RTP produzia, escrito por um português, representado por atores portugueses, realizado por realizadores portugueses, esta obra. Então, o que é que se andou nestes anos todos? E, portanto, quando nós começamos a pesquisar os arquivos da RTP dos anos 60, e infelizmente muita coisa não existe, porque havia muito direto, e nós pensamos, o que é que se avançou até hoje? O que é que há de inovador, exceto as questões da tecnologia? É evidente. Por exemplo, uma questão pessoal que eu conto muitas vezes, quando eu fiz o documentário do Variações, sobre o António Variações, eu queria um determinado efeito, porque queria que aquele documentário tivesse muitas cores que fossem um arco-íris, e tinha imaginado umas fitas que entrassem nas imagens e que passassem por umas fitas coloridas que atravessassem as imagens de vez em quando. E fui confrontada com falta de tecnologia para que isso fosse possível. Eu hoje ligo a televisão e é a coisa mais normal do mundo, fitas coloridas a atravessarem o ecrã, todas as cores, em dourado, ou em azul, verde, amarelo, por aí fora. E eu penso, ok, então a ideia já está antes e a tecnologia vem atrás. E isso é um facto. Só que essa tecnologia depois não nos permite sermos surpreendidos, a tal história. Eu gostava de ser surpreendida e não sou. Então aquilo que eu sinto hoje quando ligo a televisão é que não sou surpreendida. Às vezes, olha que engraçado, as luzes são amarelas em vez de ser azuis. Pronto, ok, é uma surpresa, pensava que só havia hipótese de luzes amarelas. Mas é muito pouco, porque na essência da proposta
Agora não é com cenário pintado, é com cenário feito de luzinhas ou sei lá, tecnologia, não sei o quê, um cenário virtual, o que for. Está bem, mas o que é que isso me traz de novo? Eu surpreendo-me, às vezes, não quer dizer que não, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quantas vezes eu me surpreendo? Muito poucas. E é essa a minha questão. Preciso de ser surpreendida.